E aí, meu povo, professor Gessé falando aqui. Vamos tratar de mais uma parte teórica da isomeria óptica, tá bom? Em moléculas que apresentam dois carbonos assimétricos. Só que no caso desses carbonos assimétricos ou quirais, no caso de hoje eles são iguais, tá bom? Não são diferentes como a gente viu na última aula, tá bom? E aí vai ter uns detalhezinhos a mais para tu analisar nesse tipo de molécula, tá bom? Para que tu não acabe se surpreendendo com qualquer situação que possa vir. Hoje vamos analisar a molécula de butan 2,3-diol, tá bom? Com dois carbonos assimétricos iguais. Vamos analisar onde é que estão esses carbonos assimétricos iguais. Ele já trouxe aqui a projeção de Fischer, tá bom? Se você ainda não entende o que é a projeção de Fischer, já tem um vídeo aí, tá? Uma aula só sobre projeção de Fischer, passo a passo, como é que você deve fazer. Para quem já estudou a projeção e sabe do que eu estou falando, entende que essas linhas, né, cruzadas aqui na horizontal e na vertical, a interseção delas, aqui e aqui, cada uma é um carbono assimétrico, tá bom? No caso, nem sempre, né? Nem sempre é um carbono assimétrico, desculpa. Mas essa interseção aqui é um carbono. No caso aqui, a gente tem duas interseções que têm carbono assimétrico, tá bom? Por quê? Nesse primeiro caso aqui, que eu marquei com X, tá? A gente pode perceber que ele respeita os critérios de quiralidade. Vamos fazer aqui uma breve análise. Eu vou marcar os ligantes. Eu tenho uma hidroxila ligada nesse carbono, eu tenho um CH3 e tenho um hidrogênio. Além disso, eu tenho todo esse grupo aqui de baixo ligado nesse carbono aqui do centro, tá bom? Então, o que eu percebo? 4 quadradinhos aí destacados e todos eles são ligantes diferentes, tá bom? Todo esse grupo aqui, ó, hidroxila, CH3, o metil, um hidrogênio, e aqui esse grupão aqui de baixo que tem um carbono central ligado nele, hidrogênio, hidroxila e CH3. Então ele respeita os critérios de quiralidade. Então ele é um carbono assimétrico, tá bom? E possui esses ligantes aí. Vou apagar aqui e fazer uma nova análise. Vamos olhar apenas para esse carbono aqui de baixo agora. Vamos chamar ele de carbono 2. Vou destacar os seus ligantes. Assim como o de cima, eu tenho uma hidroxila, eu tenho um CH3 e tenho um hidrogênio, tá bom? Além desses três ligantes, eu tenho toda essa parte aqui, ó, tá bom? Que é semelhante, tá bom? Igual ao ligante que tinha aqui embaixo, o hidroxila, o CH3 e o hidrogênio. Perceba que tanto esse carbono de cima como o de baixo, eles apresentam os mesmos ligantes. Por isso que a isomeria óptica aqui tem dois carbonos assimétricos iguais, porque os seus ligantes são iguais. Consequência disso, vão ter propriedades bem parecidas, tá bom? Deixa eu voltar aqui ao início. A gente colocou aqui um espelho plano, tá certo? E produziu a imagem especular. A imagem aqui que forma-se no espelho. Então, por acaso aqui eu teria a molécula, né? O objeto, tá bom? E aqui eu teria a imagem especular. Se tu for sobrepor, pegar essa molécula e colocar em cima dessa, tu vai ver que esses grupos não vão se combinar, tá? É como se tu fosse colocar uma mão em cima de outra. E isso torna essas moléculas ativas, tá certo? Torna elas ativas por conta do desvio da luz polarizada, do plano da luz polarizada. E aí elas são isômeros ativos. Uma vai desviar a luz para a direita e outra para a esquerda. Então eu tenho esses dois casos, tá bom? Ele colocou aqui, ó, mais alfa D, que no caso é o isômero destrógeno, e o menos alfa L, que é o alfa significa o ângulo, tá bom? O menos significa que é para a esquerda e o L significa levógeno, tá? Então eles são isômeros ativos. Então eles vão desviar a luz para a direita ou para a esquerda. No caso aqui não tem como saber, só se tu fizesse um estudo mais aprofundado. Nesse outro caso aqui, a gente trocou a posição, tá bom? Dos ligantes. Percebe que aqui eu tenho, nesse caso, hidrogênio e hidroxila, a hidroxila na direita e o hidrogênio na esquerda. Aqui eu tenho a mesma coisa, hidrogênio na esquerda e hidroxila na direita. Aqui embaixo continuo com hidrogênio na esquerda e hidroxila na direita. Aqui eu inverti, tá bom? E isso já traz uma grande diferença, tá certo? A imagem especular acaba, né, sendo não sobreponível ainda. Então eu vou ter o isômero D, eu vou ter o isômero L.
Então, eu vou ter que analisar o que eu vou ter de especial nessas moléculas. Eu ainda vou continuar tendo o desvio da luz, né, polarizada, e eu posso analisar alguns critérios. Eu vou ter um isômero D ativo, tá? Ó, isômeros ativos. Eu vou ter um isômero que vai desviar a luz para a direita. Eu vou ter um isômero que vai desviar a luz para a esquerda, tá? Todos eles ativos. E também vou ter o que eu chamo de mistura equimolar ou racêmica. Lembrando o que é mistura racêmica, ó, preste atenção aqui. Mistura equimolar ou racêmico, né? É quando eu tenho uma proporção em mols desses dois. Imagine que você tem essas duas porções aqui. E aí eu tenho uma certa quantidade em mols igual, né? Eu tenho 1 mol desse isômero e 1 mol desse isômero dentro de um recipiente. Então, naquele recipiente eu não vou ter desvio, porque o grau que a luz vai desviar para a direita vai ser o mesmo grau que a luz vai desviar para a esquerda, e isso se anula, então eu não vou ter desvio, e aí eu vou ter uma mistura equimolar, uma mistura racêmica, tá bom? A mistura racêmica ela é inativa, ela não desvia o plano da luz polarizada. Além disso, eu tenho um isômero chamado de meso, tá bom? Ele fala assim, ó, a adição dos desvios será zero por compensação interna. Logo, o isômero será inativo e, nesse caso, denominado meso, tá bom? Pessoal, a gente sabe que a mistura racêmica, ela torna a solução inativa, opticamente inativa, tá certo? Porque a quantidade de mols é igual. Mas agora apareceu essa denominação meso, tá? Observe nessa molécula, tá? Que se eu traçar um eixo aqui, ó, tá bom? Um eixo. Essa parte daqui de cima, esse carbono aqui de cima e esse carbono aqui de baixo, ele é uma imagem especular. Imagine se eu colocar um espelho aqui no meio dessa molécula. Eu vou ter a imagem da hidroxila aqui embaixo, eu vou ter a imagem do hidrogênio aqui embaixo e todo esse grupo aqui do meio também aqui, ó. Então, é a imagem especular, tá certo? Então, o que acontece aí? Eu vou ter o chamado isômero meso, tá bom? Acontece o seguinte, dentro dessa molécula ela vai apresentar uma configuração, né, tal que cada metade da molécula é uma imagem especular da outra, como eu acabei de mostrar. Você imagina dessa forma, tá bom? E um dos carbonos vai desviar a luz para a direita e o outro vai desviar para a esquerda, dentro da própria molécula. E esses desvios vão se anular, vai ser nulo. Então, eu chamo isso de isômero meso, tá bom? Mas isso só acontece quando eu percebo que esses dois carbonos eles apresentam uma imagem especular, tá certo? Uma imagem especular do outro, tá bom? Como se fosse a imagem aqui no espelho. É uma metade da outra, uma complementa a outra, tá bom? E se tu for perceber aqui, ó, fazer aqui nesse outro carbono, nessa outra conformação que a gente chama, tu não vai encontrar essa característica, tá? A hidroxila aqui, ó, já não tem a imagem como é característico aqui nesse tipo de molécula, tá bom? Nesse tipo de conformação. Então, esse aqui é o isômero meso. Assim como a mistura racêmica, no caso, se eu tivesse, né, essa situação aqui, eu vou ter um isômero inativo, tá bom? Um isômero inativo, tá certo? Então, eu tenho aí essa conclusão sobre esse estudo. Eu vou ter um isômero destrógeno ativo, um isômero meso inativo, tá bom? Por conta da compensação interna, essa adição de desvio será zero por compensação interna. Uma parte da molécula desvia para a direita em uma certa quantidade em graus, a outra desvia para a esquerda em uma certa quantidade em graus, e dentro da própria molécula em si, esses desvios vão se anular, e aí eu não vou ter desvio nenhum da luz polarizada, como se fosse nulo. É zero, na verdade, é nulo, tá bom? Então ele se torna inativo. O isômero levógeno ele é ativo, pois desvios para a esquerda, e eu tenho uma mistura entre o D e o L, que vai ser a mistura racêmica, que também é inativa, tá bom? Tenho 2 ativos e 2 inativos. Então sempre preste atenção nesses conceitos, tá? Isômero meso, mistura racêmica, tá? E nas conformações, tá bom? E a imagem especular delas. Então isso é muito importante, grava bem essas informações. A gente fica por aqui. Forte abraço e até a próxima.